Você sabia que existiram cidades tão ricas na antiguidade que a prata era tratada como se fosse pedra de construção nas ruas? Neste vídeo, nós vamos viajar pelo tempo para conhecer as 10 cidades mais ricas da Bíblia, entender de onde vinha tanto ouro e descobrir o que fez esses impérios bilionários desaparecerem do mapa. Elas tinham sistemas bancários, indústrias de luxo e exércitos que faziam o mundo tremer. Mas hoje, se você visitar a maioria desses lugares, encontrará apenas montes de terra e pedras quebradas. O que aconteceu? Como tanto dinheiro virou poeira? Vamos viajar no tempo agora para entrar nas 10 cidades mais ricas da Bíblia e entender a decisão fatal que destruiu cada uma delas. Estamos na costa do que hoje chamamos de Líbano, por volta do ano 600 a.C. A primeira coisa que você percebe aqui não é a riqueza, é o cheiro forte. O ar é pesado, uma mistura de maresia com milhares de moluscos apodrecendo ao sol. Pode parecer estranho, mas esse cheiro é a fonte de toda a fortuna deste lugar. Esses pequenos animais marinhos são o segredo industrial de Tiro. Os trabalhadores precisam esmagar milhares deles para extrair um líquido raro e produzir a famosa cor púrpura. Naquela época, tingir uma única túnica com essa cor custava uma fortuna. O tecido valia mais do que o seu peso em ouro, porque a cor não desbotava e ficava mais brilhante com o sol. Por controlar essa produção, Tiro se tornou a máquina de vendas do mundo antigo. O relato de Ezequiel descreve que os navios da cidade traziam prata, ferro e mercadorias de luxo de todas as partes conhecidas do mapa. Mas a cidade tinha um problema geográfico. A riqueza atraía inimigos. Para resolver isso, eles construíram a parte principal da cidade em uma ilha, separada da costa. Muralhas de 45 metros de altura protegiam essa fortaleza no meio do mar. Eles olhavam para o continente e se sentiam intocáveis. Se um exército viesse por terra, não conseguiria atravessar a água sob a chuva de flechas dos defensores. Essa segurança absoluta fez com que o orgulho deles crescesse tanto quanto a conta bancária. Eles celebravam quando outras cidades caíam, acreditando que lucrariam mais sem concorrência. Essa confiança durou até Alexandre, o Grande, chegar com uma estratégia que ninguém esperava. Ele não tinha navios suficientes para um ataque naval. A solução dele foi mudar a geografia. Alexandre ordenou que seus soldados destruíssem a cidade velha, que ficava em terra firme, e jogassem os escombros na água. Dia após dia, eles lançaram pedras, madeira e terra no mar, construindo um aterro artificial até a ilha. Foi um trabalho de engenharia brutal que cumpriu, talvez sem saber, a descrição bíblica de que as pedras e a madeira de Tiro seriam lançadas ao meio das águas. O exército marchou por cima desse caminho novo e tomou a cidade. Hoje, a ilha não existe mais como antes. O aterro acumulou tanta areia ao longo dos séculos que o local se tornou uma península ligada à terra. A cidade que lucrou vendendo exclusividade caiu porque achou que o mar a protegeria para sempre. Mas, enquanto Tiro caiu pela força bruta de uma construção, a próxima cidade da lista foi tomada durante uma festa, sem que o rei sequer percebesse que a água sob seus pés estava desaparecendo. E nesse vídeo, você ainda vai descobrir como um exército inteiro entrou em uma cidade invencível sem derrubar uma única parede, o lugar onde o ouro nascia dentro do rio, e criou o primeiro banco da história, e a cidade que cobriu o chão de ouro puro, mas não durou uma geração. No meio do deserto marrom e poeirento do atual Iraque, o que chamava a atenção não era a areia, mas um brilho azul intenso que podia ser visto a quilômetros de distância. A entrada da Babilônia não era apenas uma porta, era uma declaração de poder. O portão de Ishtar era coberto de azulejos azuis vitrificados e decorado com dragões e touros dourados. Construir algo assim no meio do deserto custava uma fortuna incalculável. Mas dinheiro não era problema para o rei Nabucodonosor. A riqueza dessa cidade funcionava de um jeito diferente de Tiro. Eles não negociavam pacificamente, eles conquistavam. A Babilônia era a capital de um império que funcionava como um aspirador de recursos. Quando o exército babilônico dominava uma nação,
Eles levavam para casa os tesouros dos templos, os melhores artesãos e a nobreza local. O relato bíblico conta que até os utensílios de ouro do Templo de Jerusalém foram levados para dentro desses cofres. Para proteger todo esse ouro acumulado, a cidade investiu na maior defesa militar que o mundo já tinha visto. As muralhas eram duplas e tão largas que os registros históricos dizem que 2 carruagens de 4 cavalos podiam correr lado a lado no topo delas sem cair. Era uma engenharia feita para desencorajar qualquer ataque. Além dos muros, eles tinham uma vantagem que parecia garantir a sobrevivência eterna. O rio Eufrates passava por baixo das muralhas, atravessando o meio da cidade. Isso significava que, mesmo cercados, eles tinham água infinita. Essa segurança absoluta criou uma arrogância perigosa na liderança. O rei se sentia tão protegido que, segundo a Bíblia, deu uma grande festa usando as taças sagradas roubadas de Jerusalém para beber vinho, exatamente na noite em que o exército inimigo, os persas, estava acampado do lado de fora. Eles achavam que as muralhas resolveriam tudo, mas o rei Ciro, da Pérsia, não tentou derrubar os muros com força bruta. Ele usou a geografia contra a cidade. Os engenheiros persas cavaram canais longe da cidade e desviaram o curso do rio Eufrates para um lago seco. O nível da água baixou rapidamente durante a noite. O leito do rio, que servia como uma barreira natural, virou uma estrada de lama seca que passava por baixo das muralhas. O exército inimigo entrou caminhando por onde a água deveria estar. A cidade mais rica do mundo caiu em uma única noite, sem uma grande batalha de campo, porque transformou sua maior proteção em sua maior fraqueza. A Babilônia caiu por causa de uma estratégia de engenharia, mas a próxima cidade da nossa lista não precisava roubar nações nem desviar rios para ser rica. A natureza ali era tão generosa que o dinheiro literalmente brotava do chão, e isso permitiu que eles inventassem algo que você usa todos os dias. Enquanto a Babilônia precisava de exércitos para buscar ouro em terras distantes, Sardes tinha um privilégio geográfico que parecia mágico. O rio Pactolo, que descia das montanhas e atravessava o mercado da cidade, trazia uma areia brilhante misturada com a água. Aquilo não era apenas terra, era eletro, uma liga natural de ouro e prata. Os moradores de Sardes não precisavam cavar minas profundas. A riqueza literalmente corria no quintal deles. Mas ter o metal bruto não era suficiente. A grande inovação dessa cidade, localizada na atual Turquia, foi a tecnologia. Historiadores e especialistas em metalurgia antiga afirmam que eles desenvolveram a primeira refinaria capaz de separar o ouro da prata em escala industrial. Com o metal puro nas mãos, o rei Creso teve uma ideia que mudaria a economia mundial para sempre. Antes deles, o comércio funcionava na base da troca. Você dava sacas de trigo e recebia madeira. Sardes inventou a moeda cunhada, com peso e valor garantidos pelo governo. Isso transformou a cidade no primeiro centro financeiro do planeta. Mercadores de toda a Ásia Menor viajavam para lá porque era mais fácil carregar moedas no bolso do que rebanhos de ovelhas. A riqueza acumulada foi tão grande que a expressão rico como Creso atravessou milênios. Para proteger esse banco a céu aberto, a parte principal da cidade foi construída no topo de um penhasco quase vertical, com paredes de pedra lisa que pareciam impossíveis de escalar. Eles olhavam para baixo e tinham certeza de que nenhum exército conseguiria subir. Essa confiança na geografia foi fatal. Quando o exército persa cercou a cidade, os governantes de Sardes nem se preocuparam em colocar guardas vigiando o lado do penhasco, pois acreditavam que a natureza já fazia o trabalho de defesa. O relato histórico conta que um soldado de Sardes deixou seu capacete cair lá de cima. Sem saber que estava sendo observado, ele desceu por uma trilha secreta nas pedras, pegou o capacete e subiu de volta. Um soldado inimigo viu tudo e memorizou o caminho. Naquela mesma noite, um pequeno grupo de invasores escalou o penhasco pela mesma trilha. Quando chegaram ao topo, encontraram as muralhas sem vigilância. Os guardas estavam dormindo. A cidade caiu
não porque era fraca, mas porque parou de vigiar. Séculos depois, o livro de Apocalipse usaria exatamente esse trauma histórico para alertar a igreja local com a frase: "Se não vigiares, virei como um ladrão." Sardes caiu pelo sono e pelo excesso de confiança. Mas a próxima cidade da nossa lista era o oposto disso. Ela não dormia nunca, e a riqueza dela não vinha de moedas ou comércio, mas de uma máquina de guerra que transformou a crueldade em um negócio lucrativo. Nínive, o palácio de crânios. Nínive funcionava como uma máquina de guerra que nunca desligava. Diferente de Sardes, que caiu porque seus guardas dormiram, aqui a riqueza vinha justamente porque eles mantinham o mundo inteiro acordado de medo. Localizada onde hoje fica o Iraque, perto da cidade de Mosul, Nínive era a capital do Império Assírio e foi descrita na Bíblia como uma cidade excessivamente grande. O texto de Jonas diz que eram necessários 3 dias de caminhada apenas para atravessar a cidade. A fonte do dinheiro deles não era o comércio pacífico nem a sorte geográfica, era o terrorismo de Estado. Os reis assírios cobravam impostos altíssimos das nações vizinhas. Se um reino se recusasse a pagar, o exército assírio não apenas o derrotava, mas fazia questão de registrar a crueldade nas paredes de seus próprios palácios. Os relevos de pedra encontrados nas ruínas mostram cenas de prisioneiros sendo esfolados vivos e cabeças de inimigos empilhadas como se fossem troféus. Essa propaganda visual servia de aviso: ou você enviava seu ouro para Nínive, ou esse seria o seu destino. Por causa dessa política de medo, a riqueza do mundo antigo fluía para dentro dos portões de Nínive quase sem esforço. Eles construíram palácios gigantescos, jardins botânicos com plantas exóticas e um sistema de canais de água avançado. Parecia que o domínio deles duraria para sempre. O profeta Naum previu a queda da cidade, descrevendo que ela seria saqueada e vazia. Mas na época, isso parecia impossível para quem olhava para aquelas muralhas fortificadas e para aquele exército brutal. A queda veio de uma aliança entre os babilônios e os medos, mas houve um detalhe que selou o destino da cidade. O rio Quisser, que cortava a cidade e garantia o abastecimento, transbordou violentamente, derrubando parte da muralha que protegia o palácio. Com a defesa quebrada pela própria água, os inimigos entraram e queimaram tudo. O fogo foi tão intenso que vitrificou os tijolos de barro. A destruição foi absoluta. 200 anos depois, um exército grego marchou passando pelas ruínas e viu apenas montes de terra. Eles nem sabiam que ali, embaixo dos seus pés, estava a temida Nínive. A cidade que enriqueceu espalhando o terror foi tão apagada do mapa que só foi redescoberta no século XIX. Nínive usava o medo para tirar dinheiro das pessoas, mas a próxima cidade da lista descobriu um método muito mais eficiente e menos violento. Eles transformaram a fé das pessoas em uma indústria bilionária, até que um homem chamado Paulo apareceu e ameaçou falir o negócio deles. No centro da província romana da Ásia, existia uma construção 4 vezes maior que o famoso Partenon de Atenas. O Templo de Ártemis não era apenas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele funcionava como o banco mais seguro da antiguidade. Reis e mercadores de todo o império deixavam suas fortunas guardadas lá, protegidas pela santidade do local, transformando Éfeso em um cofre gigante. Além de guardar dinheiro, a cidade lucrava absurdamente com o turismo religioso. Milhares de peregrinos viajavam para lá todos os anos para ver a deusa e, claro, gastar dinheiro. A maior fonte de renda local era a venda de miniaturas de prata do templo e da deusa Ártemis. Era uma indústria poderosa, controlada por um sindicato de ourives liderado por um homem chamado Demétrio. O negócio funcionava perfeitamente e gerava lucros enormes, até que um único homem chegou na cidade e, sem usar nenhuma arma, ameaçou falir todo esse sistema. O apóstolo Paulo chegou a Éfeso pregando uma mensagem simples: deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. O relato de Atos 19 descreve que a mensagem foi tão eficaz
que as pessoas pararam de comprar as estatuetas de prata. O impacto não foi apenas espiritual, foi financeiro. As vendas despencaram. Percebendo que o lucro estava em risco, Demétrio reuniu os artesãos e foi honesto sobre a motivação deles, dizendo que a prosperidade da classe estava sendo ameaçada. O resultado foi uma revolta violenta. A multidão arrastou os companheiros de Paulo para o grande teatro da cidade, uma estrutura que comportava 25.000 pessoas, e gritou por 2 horas a frase "Grande é a Ártemis dos Efésios". O conflito ali provou que, muitas vezes, a devoção religiosa da cidade estava totalmente ligada ao dinheiro que ela gerava. Se você acredita que a verdade deve valer mais do que o lucro financeiro, comente agora a frase "A verdade liberta". Éfeso escolheu proteger sua economia e expulsar a mensagem que ameaçava seus rendimentos. Hoje, o grande porto da cidade está assoreado, transformado em um pântano longe do mar, e do templo gigantesco que sustentava aquela riqueza, resta apenas uma coluna solitária montada com pedras reaproveitadas. Éfeso tentou proteger seu lucro atacando a mudança, mas a próxima cidade da nossa lista sobreviveu por milênios, fazendo exatamente o contrário. Ela não brigava. Ela cobrava pedágio de todo mundo que passava pelo deserto, mantendo-se rica, enquanto impérios inteiros desmoronavam ao redor dela. Damasco não tinha um templo gigante para atrair turistas, nem um exército cruel para roubar vizinhos. A riqueza dessa cidade vinha da areia, ou melhor, do único lugar no meio da areia onde havia água. Localizada na atual Síria, Damasco é considerada por muitos a cidade habitada mais antiga do mundo que nunca ficou vazia. Enquanto Babilônia e Nínive viraram montes de terra, Damasco continuou de pé, lucrando com todas as guerras e mudanças de império. O segredo era a geografia. Ela funcionava como uma ilha verde em um oceano de deserto. As caravanas de camelos que cruzavam o mundo antigo carregando seda, especiarias e ouro eram obrigadas a passar por ali para beber água e descansar. Se tentassem desviar, morreriam de sede. Damasco sabia disso e transformou sua localização em um negócio. Eles cobravam taxas, vendiam suprimentos e trocavam mercadorias. O livro de Ezequiel descreve que a cidade negociava o vinho de Helbom e a lã branca, produtos de luxo que passavam pelos seus mercados. Mas ser o posto de abastecimento do mundo antigo tinha um preço alto. Todo o império que surgia queria controlar Damasco. Assírios, babilônios, persas, gregos e romanos, todos marcharam por aquelas ruas. A estratégia da cidade para não ser destruída era a adaptação. Em vez de lutar até a morte e ser queimada como Nínive, Damasco muitas vezes abria os portões, pagava os tributos e continuava fazendo negócios com os novos donos. A riqueza deles dependia da paz nas estradas, não da guerra nas muralhas. Essa mentalidade de sobrevivência criou uma estrutura urbana que dura até hoje. A Bíblia menciona a Rua Direita, o local para onde o apóstolo Paulo foi levado depois de ficar cego na estrada. Essa rua ainda existe e corta a cidade velha de leste a oeste. É uma prova física de que a cidade soube preservar sua estrutura enquanto lucrava com o presente. Eles entenderam que o dinheiro circula melhor quando não há conflito e que, às vezes, é mais lucrativo negociar a rendição do que ser destruído pelo orgulho. A sobrevivência de Damasco prova que a flexibilidade pode gerar mais riqueza duradoura do que a força bruta. Ela viu seus conquistadores virarem poeira enquanto continuava contando seus lucros. Mas a próxima cidade da nossa lista, vizinha de Tiro, não se contentou apenas em vender produto. Ela exportou uma tecnologia transparente que mudou o mundo e uma influência cultural tão perigosa que a Bíblia diz que ela corrompeu nações inteiras através do casamento de uma única princesa. Mas antes, se inscreva no canal para acompanhar nossas investigações bíblicas e ajudar a manter o canal ativo. A apenas 40 quilômetros ao norte de Tiro, ficava a irmã mais velha e industrial da costa fenícia. Enquanto outras cidades enriqueciam cobrando impostos ou guerreando, Sidom ficou milionária,
dominando uma tecnologia que parecia mágica para os povos antigos. A capacidade de transformar areia em objetos transparentes. Embora a invenção do vidro soprado tenha evoluído com o tempo, Sidon foi o grande centro que popularizou e refinou a produção de vidro e de espelhos na antiguidade. Imagine o valor disso em um mundo onde quase tudo era feito de barro, madeira ou metal opaco. Ter uma taça onde você podia ver o vinho através das paredes do copo era o auge do luxo. Os artesãos de Sidom guardavam seus segredos industriais com rigor, e os navios da cidade levavam essas peças frágeis e caríssimas para portos em todo o Mediterrâneo, trocando vidro por ouro. Mas essa habilidade de exportar produtos veio acompanhada de uma habilidade perigosa de exportar cultura. A riqueza acumulada permitiu que os reis de Sidom comprassem alianças poderosas. O caso mais famoso na Bíblia envolve o rei Etbaal. Ele usou a influência financeira da cidade para casar sua filha, Jezabel, com o rei de Israel. Não foi apenas um casamento político, foi uma fusão empresarial e religiosa. Jezabel levou consigo o dinheiro de Sidom, mas também os seus deuses e costumes. Em pouco tempo, a cultura de Sidom dominou a nação vizinha, provando que o poder econômico pode comprar a identidade de um povo. Apesar de toda essa influência pagã e do histórico de corrupção moral, Sidom recebeu uma menção surpreendente no Novo Testamento. Jesus visitou a região e usou a cidade como exemplo em um de seus discursos mais duros. Ele disse que, no dia do juízo, haveria mais tolerância para Sidom do que para as cidades de Israel, que viram seus milagres e não mudaram de vida. Isso sugere que, para a visão bíblica, a arrogância de quem conhece a verdade e a rejeita é pior do que a ignorância de quem vive no erro. Hoje, as ruínas de Sidom estão misturadas com prédios modernos no Líbano, e o antigo porto que enviava vidro para o mundo ainda pode ser visto sob as águas. Sidom usou sua riqueza para corromper os vizinhos, mas a próxima cidade da lista usou o dinheiro para corromper a si mesma. Ela se tornou tão absurdamente rica com bancos e medicina que, quando foi destruída por um terremoto, recusou a ajuda do imperador romano, dizendo que podia pagar a própria reconstrução sozinha. No ano 60 d.C., um terremoto devastador derrubou as principais construções da região onde hoje fica a Turquia. Normalmente, quando uma catástrofe dessas acontecia, as cidades enviavam mensageiros urgentes para Roma, implorando por ajuda financeira do imperador para a reconstrução. Mas Laodiceia fez algo que chocou o mundo antigo. Os registros históricos romanos contam que eles recusaram o dinheiro imperial. A mensagem que enviaram foi clara: nós somos ricos o suficiente para nos reconstruirmos sozinhos. Essa atitude mostra exatamente quem eles eram. Laodiceia não produzia nada essencial para a sobrevivência, mas controlava o fluxo financeiro de toda a região. A cidade funcionava como um centro bancário, onde as taxas de câmbio eram definidas. Além do dinheiro, eles tinham dois produtos exclusivos que geravam lucros astronômicos. O primeiro era uma lã negra, macia e brilhante, usada para fazer túnicas de luxo que vestiam a elite romana. O segundo era um pó medicinal frígio, usado para fabricar um colírio famoso em todo o império. Eles tinham a melhor roupa, o melhor remédio e todo o dinheiro. Isso criou uma mentalidade de autossuficiência absoluta. O texto de Apocalipse 3, versículo 17, cita exatamente a frase que os moradores da cidade provavelmente repetiam: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Mas essa arrogância escondia uma falha estrutural grave que o dinheiro não conseguia resolver. A cidade não tinha fonte de água própria. Toda a água que eles bebiam precisava vir de fora, através de um sistema de aquedutos expostos ao sol. A água vinha das fontes termais de Hierápolis, que eram quentes, ou das montanhas de Colossos, que eram frias. O problema é que, devido à distância da viagem pelos canos de pedra, a água chegava nas torneiras de Laodiceia, nem quente nem fria, mas morna e com um gosto ruim de minerais. Era comum que visitantes sentissem ânsia de vômito,
ao beber aquela água pela primeira vez. Quando a Bíblia diz que Deus vomitaria aquela cidade da sua boca porque ela era morna, não era apenas uma figura de linguagem espiritual. Era uma referência direta à realidade física e nojenta do abastecimento de água local. Jesus usou a economia deles contra eles, dizendo que, apesar do banco, eles eram pobres, apesar da lã negra, estavam nus, e apesar do colírio famoso, eram cegos para a realidade. Laodiceia acreditava que o dinheiro comprava estabilidade, mas a próxima cidade da lista levou esse conceito ao extremo máximo. Ela cobriu suas ruas com tanto metal precioso que a prata perdeu o valor e passou a ser tratada como pedra de construção, até que a conta desse luxo chegou para a população mais pobre. Em Jerusalém, durante o reinado de Salomão, a economia quebrou a regra básica da oferta e da demanda. O relato de 1º Reis é direto ao afirmar que o rei tornou a prata tão comum na cidade quanto as pedras da rua. Em qualquer outro lugar do mundo, encontrar prata no chão seria motivo de guerra, mas ali, ela perdeu o valor simplesmente porque havia demais. O ouro, por outro lado, chegava em quantidades industriais. O texto bíblico registra que o peso do ouro que chegava a Salomão anualmente era de 666 talentos. Isso equivale a mais de 20 toneladas do metal puro entrando nos cofres do rei a cada 12 meses. Essa fortuna permitiu extravagâncias que parecem lendas, mas foram descritas como fatos de engenharia. Salomão construiu um trono de marfim revestido de ouro e fez 200 grandes escudos de ouro, batido apenas para pendurar nas paredes do seu palácio, chamado de Casa do Bosque do Líbano. A riqueza vinha de uma rede comercial que controlava as rotas de caravanas e mantinha uma frota de navios em parceria com o rei de Tiro. Eles traziam madeira nobre, pedras preciosas e itens exóticos que o povo nunca tinha visto, como pavões e macacos. Jerusalém se tornou o centro do mundo, onde a sabedoria e a riqueza se encontravam. Parecia o cumprimento perfeito da promessa divina a Davi, mas manter o padrão de vida mais alto da história tinha um custo humano brutal. Para construir o templo e os palácios, Salomão instituiu o trabalho forçado para 30.000 homens e dividiu o país em 12 distritos fiscais, onde cada região era obrigada a sustentar o luxo da corte por um mês inteiro a cada ano. O povo via o ouro nas paredes, mas sentia a fome na mesa. A prosperidade do Estado foi construída sobre as costas cansadas da população comum. Portanto, a estabilidade do reino durou exatamente o tempo de vida de um homem. Assim que Salomão morreu, o povo pediu alívio da carga tributária ao seu filho, Roboão. Quando o novo rei recusou e prometeu ser ainda mais duro, a nação se rasgou ao meio. 10 tribos se separaram. E o Império Dourado de Salomão, que demorou 40 anos para ser construído, colapsou politicamente em questão de dias. A lição foi clara: riqueza sem justiça social não sustenta uma nação. Agora que passamos pelas 10 maiores potências financeiras da Bíblia, resta a pergunta final. Se você pegar um avião hoje e visitar esses locais, o que vai encontrar? A resposta revela algo surpreendente sobre quem venceu a batalha contra o tempo. Se você viajar hoje para o local da antiga Babilônia, no Iraque, não encontrará os jardins suspensos nem o ouro maciço. O que resta são montanhas de terra e reconstruções modernas feitas de tijolos comuns que tentam imitar a glória do passado. Aquela muralha onde carruagens faziam corridas desapareceu. O mesmo acontece com Nínive. A cidade que usava o medo para dominar o mundo foi tão destruída que durante 2000 anos, exércitos e viajantes caminharam por cima de seus escombros, sem saber que a capital do Império Assírio estava enterrada logo abaixo das solas de suas sandálias. A lição visual que essas ruínas nos dão é brutal. O porto de Éfeso, que recebia navios de todo o mundo, foi fechado pela lama e hoje é um pântano a quilômetros do mar. Do templo de Ártemis, que guardava a fortuna da Ásia, sobrou apenas uma única coluna montada com pedras reaproveitadas, servindo de ninho para cegonha. A riqueza de Sardes, o ouro de Ofir
e a púrpura de Tiro mudaram de mãos inúmeras vezes. Os assírios roubaram os vizinhos. Os babilônios roubaram os assírios. Os persas tomaram dos babilônios e os gregos levaram tudo dos persas. O dinheiro nunca desapareceu. Ele apenas trocou de dono. Mas existe um detalhe irônico nessa história. As cidades que construíram monumentos para durar para sempre viraram pó. Por outro lado, o texto bíblico, escrito muitas vezes por pessoas perseguidas, sem exércitos e sem ouro, sobreviveu intacto. As profecias de Ezequiel sobre Tiro, os avisos de Jesus sobre Laodiceia e as sentenças de Naum contra Nínive ainda são lidos hoje em milhares de línguas, enquanto os decretos reais daqueles impérios estão trancados em museus, ilegíveis para a maioria de nós.